Mundial de Clubes 2025 com gols polêmicos e o time que chocou o mundo. O Mundial de Clubes de 2025 começou para a história do futebol como uma das edições mais emocionantes e surpreendentes jamais vistas. Desde o apito inicial, a competição se mostrou uma verdadeira montanha-russa de emoções, repleta de gols espetaculares, decisões controversas e a ascensão inesperada de um clube que até então era considerado um azarão, mas que acabou chocando o mundo com seu futebol vibrante, sua determinação inquebrável e sua capacidade de superar os gigantes do esporte. Para os amantes do futebol, o torneio foi um prato cheio de grandes histórias, que evidenciaram tanto a beleza do esporte quanto suas inevitáveis imperfeições. O cenário inicial e expectativa para o torneio Mundial de Clubes de 2025 foi sediado na Ásia, em 3 estádios modernos que receberam milhares de torcedores de diferentes partes do mundo. A FIFA reuniu mais uma vez os campeões das principais confederações continentais, UEFA Champions League, com CONMEBOL Libertadores, com CONCACAF Champions League, AFC Champions League, CAF Champions League e OFC Champions League. Além de um representante do país sede, a expectativa era de clássicos equilibrados que mostrassem o melhor do futebol mundial. Antes da bola rolar, os especialistas apontaram os grandes favoritos, clubes europeus de tradição e elenco estrelado, como o campeão vigente da Liga dos Campeões Europeia, que veio de uma temporada impecável. Também houve vezes sul-americanos, com históricos de grandes conquistas, além de representantes asiáticos e africanos que, embora menos cotados, prometiam surpreender com sua garra e tática aguerrida. Porém, mesmo com os prognósticos, o Mundial de Clubes 2025 reservou surpresas que ninguém poderia prever. Um jogo começou a se desenhar nas primeiras partidas, com jogos dinâmicos, repletos de gols e reviravoltas emocionantes. Festival de gols e partidas inesquecíveis. O Mundial começou com um ritmo acelerado. Nos jogos da fase inicial, a média de gols por partida foi surpreendente, mais de 3 gols por jogo, trazendo alegria para os fãs do futebol ofensivo e atraente. Os clubes adotavam estratégias que privilegiavam a posse de bola e a verticalidade no ataque, evitando o temor excessivo de perder, comum em disputas de mata-mata. Entre os momentos mais emblemáticos da fase inicial está a atuação do jovem atacante do clube emergente que viralizou no torneio. Este jogador marcou 3 gols na estreia, com combinação uma mortal de velocidade, técnica refinada e instinto matador dentro da área. Um de seus gols foi um chute colocado no ângulo, outro uma finalização de cabeça depois de um cruzamento perfeito, e o último, um drible desconcertante em 2 defensores antes de balançar as redes. Outra partida marcante foi o duelo entre os campeões da Liga Asiática e da Liga Africana, que terminou em 4-3 após uma virada no segundo tempo. O jogo demonstrou a evolução técnica desses continentes e a competitividade cada vez maior. Nas quartas de final, as emoções se intensificaram ainda mais. Destaque para um confronto entre o time favorito europeu e o time da América do Norte, em que a decisão foi para os pênaltis após um empate em 2-2 com um gol de empate aos 48 minutos do segundo tempo. A tensão dos pênaltis, os erros inesperados e a precisão cirúrgica dos goleiros deixaram todos à beira do abismo até o apito final. O ataque coletivo, a troca de passes rápida e o posicionamento ofensivo cedo nas partidas fizeram do Mundial de 2025 uma temporada repleta de momentos inesquecíveis para os fãs do futebol ofensivo, algo que esteve um pouco em falta nas edições anteriores. Polêmicas que marcaram a arbitragem e o VAR. Nenhum grande evento esportivo estaria completo sem as tradicionais polêmicas, e o Mundial de Clubes 2025 não fugiu à regra. Afinal, o futebol também é feito de situações controversas que geram debates e discussões por dias, semanas e até anos. A arbitragem foi objeto de intensa discussão logo após a semifinal, quando um gol do clube sul-americano favorito foi anulado após consulta ao VAR. A jogada mostrou uma dúvida sobre um possível impedimento milimétrico,
que dividiu opiniões até mesmo entre especialistas em arbitragem. O lance foi revisto por mais de 5 minutos, mas a decisão final manteve o gol inválido. Torcedores, jogadores e técnicos protestaram em campo e nas redes sociais, acusando os julgados de exagerar no rigor e de prejudicar um dos finalistas. Outro ponto polêmico foi o cartão vermelho direto aplicado a um volante do tempo que chocou o mundo. Em uma divisão bastante disputada, o jogador acabou expulso e fora da decisão do título. Muitos especialistas defendem que a expulsão foi exagerada, apontando que a intensidade do lance fazia parte da disputa e que o indivíduo não teve intenções claras. A expulsão fez questionamentos sobre a seleção utilizada pelos julgados durante o torneio e a influência das pressões externas. Além disso, o treinador do clube pequeno, campeão, protagonizou uma cena inusitada ao ser expulso por excesso de folgas contra o julgado. No último, sua ocorrência acalorada expressou questionamentos, não apenas sobre a atuação da equipe técnica em campo, mas também sobre o nível de nervosismo e pressão que as competições de alto nível geram. Essas polêmicas motivaram debates vivos sobre a necessidade de aprimoramento do uso do VAR, o preparo dos julgados para decisões rápidas e precisas e até as mesmas regras que regulam o comportamento de jogadores e treinadores durante as partidas, reforçando o isolamento da competição como um laboratório para testes de melhorias futuras no futebol mundial. O tempo que chocou o mundo. A ascensão de uma sensação mundial. O maior destaque do Mundial de Clubes 2025 foi o momento que ninguém esperava que chegasse tão longe. Um clube de uma liga menos tradicional, mas com um projeto audacioso de investimento em formação de jovens, desenvolvimento tático e um elenco mesclado entre experiências e promessas. Esse tempo, ainda pouco conhecido no cenário global, desbancou gigantes europeus e sul-americanos com uma combinação de disciplina, tática e talento natural. Desde o início, mostramos que era uma equipe organizada, que apostava na compactação defensiva e na velocidade para explorar contra-ataques. Na fase de grupos, conseguiu empate contra o campeão europeu vigente, apoiando a pressão dentro de um estádio lotado e iniciando a fase mata-mata com moral elevada. Na sequência, eliminou os tempos asiáticos e norte-americanos com autoridade, conquistando a semifinal contra uma das potências da América do Sul. Os jogadores dessa vez encantaram o mundo com a entrega, a união e a técnica refinada. O jovem atacante, que foi o artilheiro do torneio, ganhou os holofotes mundiais, recebendo elogios dos principais treinadores do planeta. Sua capacidade de drible, visão de jogo e finalização mortal inspiraram comparações com grandes nomes da história do futebol. O treinador, um estrategista meticuloso e estudioso das táticas modernas, foi outro personagem fundamental. Suas modificações esportivas durante os jogos, o cuidado no preparo físico e mental das atletas e a capacidade de adaptar o tempo, as condições e os adversários foram decisivos para a trajetória até a final. Mesmo na final, quando derrotou o time favorito e mais experiente. Esse clube exerceu pressão constante, criou chances e elevou o nível do confronto com um futebol digno de aplausos e reconhecimento global. Embora não tenha conquistado o título, saiu do torneio com admiração mundial e a certeza de que está entre as forças que vão transformar o futebol nos próximos anos. Impacto e legado do Mundial de Clubes 2025. O Mundial de Clubes 2025 deixou lições valiosas para o futebol mundial. Primeiramente, demonstrou que o equilíbrio entre atacantes velozes, talento jovem e treinadores inovadores pode desafiar a hegemonia dos clubes tradicionais europeus, trazendo mais competição e surpresa para o cenário global. A competição também evidenciou o crescimento técnico e tático dos clubes fora do eixo e Europa-América do Sul, mostrando como a globalização do futebol levou a um maior investimento em infraestrutura, formação de atletas e gestão esportiva em regiões antes subestimadas. A questão das polêmicas relacionadas à arbitragem e ao VAR reforçou a urgência do aprimoramento das tecnologias e dos protocolos para garantir a justiça durante a disputa, sem perder a agilidade necessária para a fluidez do jogo. Além disso,
o Mundial serviu como vitrine para jovens talentos que prometem dominar o futebol nos próximos anos, assim como para treinadores que desenvolveram capacidade de inovar e se adaptar rapidamente às adversidades. Os torcedores, por sua vez, viram um futebol mais aberto, com muitos gols e reviravoltas, reforçando o apelo emocionante do esporte mais popular do mundo. Em suma, o Mundial de Clubes 2025 ficará marcado para sempre como uma edição vibrante, contraditória e cheia de histórias épicas, que serve de inspiração para jogadores, clubes e apaixonados pelo futebol ao redor do planeta.